Olá, mais uma vez, vamos falar agora sobre sistema digestório humano, na nossa quarta aula aqui de Ciências da Natureza. Então, vamos começar. Primeiro, antes da gente começar a falar de sistema digestório, o nosso corpo, ele precisa de nutrientes para que ele consiga obter todas as moléculas, né, importantes para que ele possa primeiro se desenvolver, né, crescer, manter o que já foi construído, para conseguir sobreviver, enfim, para várias funções que são desempenhadas dentro do nosso corpo, a gente precisa se alimentar, né? Então, esses nutrientes a gente vai adquirir através da nossa alimentação. Tá chovendo bastante agora, não sei se dá para escutar. Então, para que esses nutrientes consigam chegar dentro das células, que é o lugar onde eles precisam estar, né, para servir para a função deles, existem muitas coisas que precisam acontecer, né, precisam ser digeridos e passar por vários processos para que eles possam ser utilizados. Então, para que isso aconteça, para que esses nutrientes sejam disponibilizados da maneira correta lá dentro das nossas células, eles precisam passar pelo sistema digestório, né? Então, é o sistema digestório que vai fazer, que vai passar, né, por várias etapas lá até que esse nutriente que antes estava lá naquele prato de comida esteja pronto para que a gente possa utilizar dentro da nossa célula. Então, falar um pouquinho dos nutrientes. Então, existem 3 principais macronutrientes, que a gente pode chamar assim, que são muito importantes para a gente e que a gente precisa estar se alimentando todos os dias. Então, existem as proteínas, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Proteínas, carboidratos e lipídios. Então, esses são os macronutrientes essenciais para que o nosso corpo possa funcionar. Então, as proteínas, vamos falar primeiro delas. Por que elas são importantes? Porque o nosso corpo é feito de proteínas, ele é construído de proteínas. Então, como o tijolo lá é feito de barro para construir a casa, o nosso corpo ele é feito de proteínas, né? E várias outras substâncias, hormônios, enzimas, os anticorpos lá presentes do nosso sistema imunológico, então são feitos todos de proteínas, por isso que a gente precisa comer proteína todos os dias, tá? Onde que a gente vai encontrar as proteínas? Nas carnes, que é o que mais que a gente lembra, né? Carne de boi, de frango, de peixe, de camarão, de que mais? De porco, então, né? Ovelha. Todos esses exemplos são fontes, né, de proteína animal, de carne. Que mais que fontes de proteína animal? Os ovos, né? Porque os ovos, as aves, né, que produzem também são de fonte animal. Então, a gente vai encontrar bastante proteína nos ovos. No leite também produzido pelos animais, né? E os derivados do leite. Então, isso aqui tudo exemplo que a gente falou de origem animal. Existem também as proteínas de origem vegetal. Então, a gente vai encontrar bastante nas leguminosas. Quem são as leguminosas? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, que mais? Nem lembro mais. Então, soja. Então, são exemplos de vegetais que têm uma grande quantidade de proteína, que aí vai ser de origem vegetal, claro. E muitas sementes também a gente vai encontrar a proteína, e aí também são de origem vegetal, né? E fungos também têm proteína, não é numa quantidade muito grande, assim, mas a gente encontra proteína nos fungos também, tá? Vamos falar um pouquinho dos carboidratos. Carboidratos, por que eles são importantes? Por que a gente precisa se alimentar de carboidrato?
porque eles fornecem energia para o nosso corpo poder funcionar, tá? Então, eles é que vão dar essa fonte energética para que tudo possa funcionar corretamente no nosso corpo. Então, um exemplo, né, de uma molécula que a gente encontra dentro do carboidrato é a glicose. Todo mundo já ouviu falar, né? Ah, glicose, açúcar e tal. A glicose a gente pode chamar de açúcar, mas também é um carboidrato. Então, tudo que a gente chama de açúcar é carboidrato também. Claro que aí vão existir vários tipos de carboidratos. Tem os carboidratos que são saudáveis e tem os carboidratos que não são saudáveis, que a gente deve evitar, né? Então, onde que a gente encontra carboidratos? A gente encontra em vegetais, dependendo do tipo do vegetal, vai ter mais. Tem vegetal que tem bem menos. Em raízes, né, ou tubérculos, batata, cenoura, beterraba, que mais? Aipim, são todos fontes de carboidrato. Em várias frutas, né? Todas as frutas elas têm carboidrato, e dependendo do tipo da fruta ela vai ter mais ou vai ter menos. As leguminosas que a gente falou ali, que também são fontes de proteína, né? A gente encontra carboidrato também nas leguminosas. Em vários tipos de farinhas, pães, né? E por aí vai. Mas uma coisa importante é que a gente também não pode comer carboidrato em excesso, porque aí a gente pode acabar ficando doente, tá? Lipídios. Lipídios são o que a gente chama popularmente de gordura. Mas a gente não deve comer gordura, não deve, né, se alimentar de gordura e tal. Muito pelo contrário, claro que a gente não vai comer gordura demais e nem aquela gordura de fritura, né? Mas as gorduras, os lipídios, eles são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo, muito importantes. Então a gente precisa sempre priorizar as gorduras que são as saudáveis, por exemplo, o azeite, né? O azeite de oliva, óleo de coco, que mais? O óleo, o abacate, né, uma fruta que tem bastante lipídio saudável. As oleaginosas, o nome já até fala, oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, são fontes que têm uma gordura que faz bem para o nosso corpo, né? Então existem fontes de gordura animal e gordura vegetal, né? Então dependendo da carne, ela também já vai ter uma grande quantidade de gordura. O ovo também tem gordura, né? Então, a parte amarelinha do ovo é a lipídio e a parte branca é a proteína. Então, já tem os dois, né? A proteína e o lipídio, certo? E aí existem os micronutrientes que a gente chama, que a gente vai precisar também ter todo dia na alimentação, mas que aí numa quantidade menor, tá? Por isso que a gente chama de micro. Micro é pequeno, macro é grande. Então, macronutrientes, por que a gente chama de macro? Porque a gente precisa numa quantidade maior. E os micronutrientes que a gente precisa numa quantidade menor. Então, falando das vitaminas e sais minerais, né? Então, eles também são muito importantes porque eles vão fazer com que as reações aconteçam dentro do nosso corpo, tá? Aí onde que a gente encontra? Em vários tipos de alimentos, ali que coloquei de vitamina, né? Derivado de leite, vegetal, fruta, verdura, óleo, carne, grão. Então, existem vários tipos de alimentos diferentes, por isso que é importante a gente ter uma alimentação bem rica, né? Não comer sempre a mesma coisa, a gente comer bastante vegetais, bastante frutas e variar bastante, tá? A água também é muito importante, porque sem a água nada vai funcionar no nosso corpo também. Ele é o diluente, né? Que vai fazer com que muitas coisas sejam transportadas dentro do nosso corpo. E os sais minerais, né, vão estar nesses alimentos todos que a gente falou também. E eles também são bem importantes para o funcionamento do nosso corpo. Então, agora vamos falar diretamente do sistema digestório. Qual é a função dele? Reduzir o alimento que a gente come até um tamanho que as células possam utilizar os nutrientes. Então, o sistema digestório ele é constituído de 6 órgãos e 3 glândulas anexas. Então, quem são os órgãos do sistema digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E as glândulas anexas a esse sistema? As glândulas salivares, o pâncreas e o fígado, tá? Então, eles fazem parte também, são anexos, né, ao sistema digestório.
Então, como eu falei na outra aula também, eu estou passando mais rápido, tá, gente? Mas se vocês têm dúvida, anotem e depois podem me perguntar. Estou passando rápido para não ficar uma coisa muito cansativa. Então, aqui tem uma imagem bem legal que mostra o sistema digestório humano, né? Desde a boca até lá o final, né? No intestino grosso, no reto. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada e ver qual é a função de cada um. Então, como é que vai começar a quebra dos alimentos? Ela inicia na nossa boca, né? Com os nossos dentes, que tem um papel muito importante, que vai fazer essa quebra do alimento, a quebra mecânica, que a gente chama, através da mastigação, tá? E também dos movimentos dos órgãos internos, não vai acontecer só na boca, certo? Além disso, existe uma quebra dos alimentos que a gente chama de química e enzimática. Então, químico através de substâncias químicas, o ácido clorídrico no estômago, por exemplo, e a enzimática, que são enzimas que são produzidas no nosso corpo, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, que são substâncias que vão acelerar o processo de digestão. Então, na boca, a gente encontra os dentes, claro, a língua, as glândulas salivares, elas não estão dentro da boca, mas a saliva, ela desemboca dentro da boca, né? Então, a mastigação, como a gente já falou, é muito importante para começar a quebra dos alimentos. A língua, ela vai auxiliar na mastigação e na deglutição, para a gente conseguir engolir, né? Deglutição significa esse movimento de engolir o alimento. E a saliva, produzida pelas glândulas salivares, ela vai embeber o alimento num líquido, né, na saliva, para que a gente consiga sentir o gosto do alimento e para que a gente consiga engolir, porque se o alimento não tiver embebido nessa solução, a gente não consegue engolir, tá? Ó, aqui as glândulas salivares, ó, a gente tem 3 pares de glândulas salivares. Tem as maiores, que são as glândulas parótidas, bem à frente aqui das orelhas. Tem as glândulas submandibulares, que ficam um pouco mais abaixo. E tem a sublingual, que fica embaixo da língua. Então, todas elas desembocam dentro da boca. E tem uma substância que a gente chama de enzima, né? Que já vai começar a degradar os carboidratos já na boca. Que é a amilase, o nome da enzima, amilase. Depois o alimento, né, foi mastigado lá dentro da boca e tal, tá cheio de saliva, aí ele vai para faringe. Tá difícil de eu achar esse mouse aqui. Então, da boca ele vai passar para faringe, que é um tubo muscular que ele é comum ao sistema digestório e respiratório, porque tanto o alimento passa pela faringe, como o ar que a gente respira também passa por aqui, tá? E a faringe, ela vai conduzir o alimento até o esôfago. Então, essa parte que é comum aqui ao sistema digestório e respiratório, é importante, né, que tenha uma estrutura aqui que a gente chama de epiglote, que quando a gente faz esse movimento de deglutir, essa epiglote, ela fecha a entrada do sistema respiratório, porque se não acontecesse essa fechadura aqui, né, o alimento, ao invés de ir para o esôfago, ele ia entrar aqui na laringe, aí a gente se afoga, né? Às vezes acontece isso sem querer, né? A gente quer falar ao mesmo tempo que está engolindo, que está mastigando, enfim, aí a gente, né, às vezes se afoga e aí começa a tossir, para que tire, né, esse alimento que entrou no lugar errado aqui, tá? Depois, o esôfago. No esôfago, ele é um tubo que continua, né, da faringe, e ele vai conduzir o alimento até o estômago. E no esôfago acontecem os movimentos peristálticos, né, para levar o alimento lá para baixo. Não é a força da gravidade, não. Depois do esôfago, o alimento vai para o estômago, que aí é onde que vai acontecer a digestão mecânica e enzimática dos alimentos. Começa na boca e vai continuar lá
no estômago. Então, os movimentos peristálticos, eles são importantes para misturar o suco gástrico com o bolo alimentar, né? E para fazer essa digestão, como a gente falou, a mecânica, que o estômago ele vai contrair, né? Vai fazer a digestão mecânica, e a enzimática também. E química, né? Tem o ácido clorídrico, que é produzido aqui no estômago e é liberado aqui dentro, e tem enzimas que são produzidas no pâncreas, que são liberadas aqui dentro do estômago também, tá? E o ácido clorídrico ele tem a função de quebrar as proteínas, matar micro-organismos que a gente possa entrar em contato, né, com a nossa alimentação, porque com certeza a gente, junto com o alimento, a gente engole bactérias, fungos, né, pode ingerir outros seres vivos, e o ácido clorídrico, ele é bem ácido, ele já vai matar esses micro-organismos que chegam aqui. Depois do alimento ser digerido lá no estômago, né, ele vai para o intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Dentro do duodeno vai ocorrer parte da digestão química e também enzimática, tá? Dos alimentos. Então, as enzimas elas podem ser produzidas no intestino, né? Dentro do duodeno são produzidas, tá? Não podem, elas são no pâncreas e no fígado. Tá? E aí vai tudo desembocar ali no duodeno para continuar a digestão. Aí vai começar a digestão dos lipídios, né? Os carboidratos já começaram lá na boca, depois continua no estômago. No estômago começa a digestão das proteínas e no duodeno vai começar a digestão das gorduras, dos lipídios, certo? Através das enzimas que são produzidas lá pelo fígado. Então, depois disso, foi tudo digerido certinho ali no duodeno, a continuação, os nutrientes, eles vão começar a ser absorvidos dentro do intestino delgado. Então, eles foram quebrados em pedacinhos bem pequenininhos, para que o nosso corpo consiga absorver. Então, essa absorção, ela acontece dentro do intestino delgado, não é no estômago. Então, lá no intestino delgado que vão ser absorvidos os nutrientes fundamentais para o nosso corpo, tá? O que sobra, né, que não foi absorvido, vai para o intestino grosso. Então, deixa eu só achar o meu mouse aqui, tá difícil. Às vezes ele some. Aqui, achei. Aqui está o fígado, aqui está o estômago, o pâncreas está aqui atrás, a vesícula biliar, que é onde armazena as enzimas que são produzidas no fígado, que aí da vesícula, né, tem a bilis, que a gente chama, que desemboca dentro do intestino delgado, que vai degradar, vai digerir as gorduras que a gente falou, né? E aqui no meio, o intestino delgado, que é esse mais fininho, e aqui está o intestino grosso, né, que também tem 3 partes, tá? Então, o que sobrou vai para o intestino grosso, como a gente falou. A água e os sais minerais, eles são absorvidos no intestino grosso. E aí que vai acontecer a transformação em bolo fecal. O que é o bolo fecal? São moléculas que não foram digeridas, pigmentos biliares, né, lá que foram produzidos pelo fígado, que estavam na bilis, na vesícula biliar, que foram depois para o intestino delgado, células do nosso corpo e bactérias. Bactérias. Então, dentro do nosso intestino, existe a presença das bactérias que a gente chama de simbióticas. Elas são fundamentais para as nossas vidas. Sem essas bactérias, a gente não ia conseguir sobreviver. Então, elas têm um papel muito importante. Primeiro, elas ajudam a digerir alguns alimentos que a gente não consegue digerir corretamente.
Elas ajudam no combate a micro-organismos que possam causar doenças para o nosso corpo, tá? Então, a gente vai ingerir micro-organismo que causa doença e quando chega lá no intestino, né? Se passou do estômago, chegou no intestino, essas bactérias que estão no nosso intestino, elas vão brigar com essas que fazem mal e matar essas outras ali, porque elas não querem dividir o espaço com as outras, tá? Outra coisa importante, elas ajudam na produção de vitaminas que são fundamentais para o nosso corpo, tá? Então, elas são muito, muito importantes para o funcionamento do nosso corpo como um todo, tá? Ajudam na prevenção de doença, né? Como a gente falou, a digerir alimento, ajudam a produzir algumas substâncias fundamentais para que a gente possa sobreviver, tá? Então a gente precisa cuidar muito bem dessas bactérias que a gente tem lá dentro do nosso intestino, né? Então como é que a gente cuida bem dessas bactérias? A gente precisa ingerir bastante fibra. Então, né, que é onde que a gente encontra fibras? Nos vegetais e nas frutas. A gente precisa ingerir bastante água também, né? Para que tudo isso possa funcionar corretamente lá dentro do nosso intestino. Outra coisa importante, essas bactérias, né, tanto as bactérias como a ingestão dessas fibras que a gente falou, eles vão ajudar na movimentação do bolo fecal e tem um trabalho importante na prevenção do câncer de intestino, do câncer de cólon que a gente chama, tá? Então, uma coisa simples que a gente pode incluir no nosso dia a dia, né, que é a ingestão de fibras e de bastante água, vão auxiliar na prevenção de um tipo de câncer, né? Existem muitos outros também, mas isso que a gente está falando é desse câncer, né, específico do cólon, tá? Então, por isso que a nossa alimentação é tão importante. A gente precisa cuidar da alimentação e cuidar das nossas bactérias que vivem junto com a gente, né? Então, elas dão todos esses benefícios para a gente e a gente oferece em troca para elas o quê? Alimento, abrigo e calor, né? Então, elas oferecem algumas coisas para a gente e a gente oferece outras coisas para elas, certo? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me perguntem depois, beleza?